Salto do Itararé? Vamos conhecer um pouco a sua história. Esta região era totalmente despovoada até meados de 1850. No começo da colonização, os mateiros, homens experimentados em cortar sertão bruto, corriam a região à procura de manchas de terras roxas, requeriam para si ou as repassavam adiante. Assim, muitas concessões de terras foram conseguidas a preços irrisórios, ainda em tempos do regime imperial. A colonização do Salto do Itararé foi feita por cidadãos mineiros por volta de 1900, onde começaram a chegar na região. Nesta época, a região era ocupada por índios guaranis e era conhecida como lugar da Balsa dos Índios, no município de São José da Boa Vista. O primeiro proprietário de terras foi um português, Sr. Narciso Marinho, que aos poucos foi dividindo suas terras, vendendo aos mineiros, e o lugar foi se desenvolvendo, para chegar a distrito em 1904, sob a administração do coronel Eugênio José de Carvalho, com o nome de Santo Antônio dos Índios. O município somente foi criado em 25 de julho de 1960, pela Lei Estadual número 4.245, com o nome de Salto do Itararé, em alusão a uma queda de água no rio Itararé, desmembrando-se do município de Siqueira Campos. O município de Salto do Itararé foi instalado oficialmente em 25 de setembro de 1960. A sede do município teve sua origem na fazenda Salto do Itararé, com a doação de 28 alqueires de terra pelos proprietários a Santo Antônio de Pádua, com a finalidade de venda das terras para assim se desenvolver, e também a construção de uma igreja em homenagem àquele santo. O município possui 200.520 km² e seu principal acidente geográfico é o rio Itararé. Limita-se ao norte com Carlópolis, a oeste com Siqueira Campos, ao sul com Santana do Itararé e a leste com o estado de São Paulo, Barão de Antonina. A economia de Salto do Itararé tem apresentado crescimento, com destaque para o aumento do nível de atividade nos últimos 5 anos. Entre 2006 e 2021, o crescimento do PIB municipal foi o 19º melhor da região. O PIB da cidade é de cerca de 103.700.000 reais, sendo que 47% do valor vem da agropecuária. Na sequência, aparecem as participações da administração pública, 27%, dos serviços 22% e da indústria 4%. Salto do Itararé está hoje a 336 quilômetros de distância até a capital Curitiba e atualmente 5.192 habitantes, após sua emancipação política em 1961. Salto do Itararé teve os seguintes prefeitos: Mário Bruno, Eduardo Bertoni Júnior, José Odair, Eduardo Bertoni Júnior, José Odair, Pedro Paulo Espósito, João Batista de Carvalho, Pedro Paulo Espósito, José Odair, Selmo Adalberto de Carvalho, por 2 vezes. Israel Domingos, por 2 vezes. Paulo Sérgio Fragoso da Silva, por 2 vezes. Tendo como prefeito eleito o senhor Claudeci José de Oliveira, que assume em 1º de janeiro de 2025. Juraci de Oliveira, 15 de janeiro de 1938, 86 anos. Do prefeito? Prefeito, eu lembro do Mário Bruno, que foi a primeira vez que eu votei, foi nele. Foi em 1958, quando eu dei baixa do exército, que ele foi prefeito. Eu entrei no exército em 57, dei baixa em 58 e votei, a primeira vez de votar, votei nele. Foi o Eduardinho Bertoni, também, trabalhei com ele também um pouco. Depois do Eduardinho veio o Zé Odair. Depois do Zé Odair veio o Paulo Espósito. Cortou o João Mané, também trabalhei no tempo dele também. Cortou o Zé Odair depois de novo. Depois veio o Selmo, também 2 mandatos, né? Trabalhei também nos 2. Depois veio o Rael ali. Trabalhei também.
Não, nesse eu não trabalhei. Eu não trabalhei, eu estava aposentado, né? Veio 2 mandatos, eu decidi vice. E agora é ele que vai ser o prefeito. Eu comecei a trabalhar em 85 e saí em 2006. Eu aposentei. Não, da Báscara eu lembro demais, né? Nós ia lá, o João Vertilho era o parceiro, o Sarafim também trabalhava com ele. O Sarafim, tinha o Roquinho, que trabalhava na prefeitura, era parceiro também. Parceiro que o João Vertilho pagava para ele, né? Tirar serviço. Porque eu lembro quando fez a ponte, eu lembro, mas não lembro a época que foi feito. Data, o ano que eu não estou lembrado. Foi lá, eu não cheguei a trabalhar, só conheci lá, desde o começo que estão fazendo. Eu trabalhei no sítio, toda a escola. Eu toquei uma escola, eu entrei de braçal, né? Trabalhei de braçal, depois passei de pedreiro. Aí na Limeira eu toquei uma escola ali, o Noelzinho era encarregado. Daí era pro Zé Natálio ir. O Zé Natálio falou, eu não vou. Daí o Noelzinho falou pro Paulo, falou, vou mandar o Juraci lá que ele toca a escola. Daí eu falei, mas ele tá novo ainda? Não, mas pode deixar que eu garanto. O Noel falou pra mim, eu fiquei pensando, puta merda, agora? Não, pode ir lá. Aí fomos lá, escolhemos uma escola, tocou eu, tinha um carreiro e o Zequinha, eu que amava assim. Eu que tomava conta do serviço. Aí eu participei quase de todas, participei lá no Rio Felipe, lá o Joaquim Isidoro que estava tocando lá na Areia Branca, eu com o Tonhão do Emílio. E ali na Areia Branca, ali lá nos Coruja, nós arrumamos lá o campo e trabalhei lá na Farturinha, naquela escola que tem na Farturinha. Trabalhei na ponte lá no Zé Preste, primeira ponte que veio, lá no Zé Preste, nós trabalhamos lá e fizemos uma escola lá também. E eu com o Tonhão fizemos também uma coisa de telefone, no tempo do Paulo lá no Alecrim. E tinha a filha do Kiko que trabalhava lá. Depois arranquemos o telefone de lá, o tempo do João Mané, levamos lá nos Alemão. Da escola do Alecrim, nós fizemos uma sala lá. Eu com o Tonhão do Emílio, Nirso, Zé Inácio, e o Boleto era servente naquela época. Eu ainda era meio servente naquela época, mas eu fazia serviço, tá? Nós conseguimos lá, nós dormíamos lá no posto de saúde. E aquela água que pega do Garanhano ali, eu trabalhei também. Pegava do poço ali do Garanhano e levemos lá, saiu lá no posto de saúde a água. E eu trabalhei também. Eu conheci a mãe quando eu fui numa toreada lá no Alecrim. Nós se vimos lá e eu não conhecia essa família, não conhecia. Nós se vimos lá, parece que já fizemos meio se gostando, né? Então eles moravam bem pra cá. Para vir embora, ela saiu, eu saí arrabado. Os filhos, os irmãos estavam juntos, né? Teve que passar lá, dar uma passadinha lá na casa. Depois, no outro domingo, tinha outra toreada. Aí eu já fui sabendo o que ia resultar. E daí não teve mais apelo. Aquilo parece que era guiado por Deus. Porque o amor é Deus que dá, né? Porque quando a coisa é por Deus, a gente tem que considerar mesmo. Considerar que vou começar então no meu casamento. Eu casei no dia 30 de maio de 1953. 30 de maio de 53. E desse casamento surgiu a família. Tivemos 10 famílias. 8 filhos e 2 filhas. Neto é 16, né? 16 netos e 6 bisnetos.
Inclusive, esta que está aqui, não sei se ela saiu aqui, é a filha mais velha nossa. Ela e o Adriano. Ela é a mais velha e o Adriano é o caçula. É complicado para mim, um pouco complicado para a família, porque eles fizeram uma combinação. Um domingo, a Ana e o Ronaldo vêm. Ronaldo e a Ana vêm. No outro domingo é o Juscelino que vem, com a mulher. Você mora levando. Elza Del Soto Expósito, 81 anos. Tinha uma casinha bem velha lá, sabe? Pra ir na casinha tinha que passar por baixo das árvores, assim, um trio. Que a minha irmã conta, eu não lembro, eu tinha 2 anos. Passava por trio. Daí meu pai foi arrumando. E arrumou a casa. Que tinha chupança, tinha todo quanto é bicho dentro da casa. As meninas choravam. Por que o pai veio sair lá daquele lugar para vir num lugar desse que meio do mato? Mas ele foi trabalhando, limpou tudo, deixou bonito. Ah, meu Deus, meu pai é inteligente, né? Um trabalhador. Ele procurou um lugar que tinha terra boa para fazer massa do barro, né? Para ver o tijolo. Daí ele viu onde é que tinha, ele fez, tipo um engenho, sabe? Um negócio para amassar o barro, virado com o cavalo. Jogava o barro lá dentro daquela caixa e o cavalo ia andando, virando assim, ia saindo a massa. E ele fez a forma. Daí daquela massa punhava na forma e fez os tijolos. Daí ele fez um tipo de um fornão assim, ele mesmo queimou o tijolo. Ele fez todo o tijolo primeiro para depois construir outra casa que ele queria. Lembro que nós éramos em 5, eu era a caçula, mais nova. E daí, uma época depois que eu fui, né, crescendo mais, que vinha na escola, eu vinha a pé na escola com as crianças. Vinha pro salto, né, na escola, e no salto a pé. Juntava tudo num trevo lá, as criançadas, uma vinha de um lado, outra vinha na outra, depois vinha tudo junto ali. A mais velha, Terezinha, depois Yolanda, já é falecida, Geni, faleceu, o Antônio também, depois a Ivone, depois eu, Emílio e a mãe Ana Chávari. Nossa, eu admiro o tanto que meu pai trabalhou lá. Você já pensou uma pessoa inventar um negócio de tijolo, tudo, para depois construir a casa? Plantou tudo quanto foi fruta, plantou parreirá, plantou lá, fez um negócio lá para fazer vinho, fazia vinho em casa mesmo, só para nós tomar. Pega aí para você ver o tamanho de peso. Eu estava vendo um outro aqui. O que tem? Não tem um nome aí? Tem uma letra A? É. Ângelo Del Soto, o nome do meu avô. Na forma. A minhas irmãs tudo fazia isso, essas coisas. Aqui um outro aqui tem uma data aqui nesse tijolo, menino. Aqui, ó. Eu tava vendo hoje, mas não sei se é desse aí. 75. Meu pai, Francisco dos Santos, a mãe Hilarina dos Santos. Minha mãe tem 2 nomes, um fala no nome, outro fala no outro. Hilarina dos Santos e outro Hilarina de Jesus. Tem gente que conhece por Hilarina de Jesus, outra Hilarina dos Santos. Tudo nascia aqui. Irmão, nós éramos em 9. Lembro do Denilson, todo conhece aqui o Denilson, mas é Dionísio. E tem o Luiz Carlos, e tem a Aparecida que mora no quintal. E eu casei em 1960. Casei em dezembro de 1960. E tem a Elisete, depois da Elisete tem a Sumara. Não, tinha um guri que Edivaldo chamava, que faleceu. Depois tem a Sumara e a Silvana e o Cladeci.
Tem da Elisete, tem o João Neto e a Gabriele Neto. E da Sumara tem o João Gabriel, Felipe e o Pedrinho. Depois tem da Silvana, Pâmela e o Johnny. E do Credicia é o Otto. Bisneto, então tem 8. Pois é, tem 8, agora. Tem a Natália, tem o Gregório, o Augusto, Maria Gabriela, que é a Johnny, tem a Laurinha, a Alicinha e tem o Henrique. E agora tem o Pedro, que é do nome. Quando eu era mais novo, eu fui fazer um teste na polícia de Carazinho. Tinha 29 anos. Fui de Carazinho, fiz o teste na polícia, mas rodei, o cara falou para mim assim, mas você vai fazer o teste na polícia? Vou, que ano de escola você tem? O cara que ia fazer também, né? Falei, eu tenho terceiro ano de escola, não tenho. Então não precisa nem fazer, porque eu tenho ginásio e estou com medo de não passar. Eu falei, rapaz, cada um é um. Aí fizemos, e ele sempre por perto de mim. Aí fizemos, então na hora da contagem, da contagem ali das folhas que fizemos, fomos lá no grupo, fizemos de escrita, né? Fazer conta, ditado, essas coisas, fizemos tudo lá. Depois chegou na hora lá, pôs nós informe e falou, aquele que eu chamar entra de lado. Daí o coronel chamava, voluntário entrava. E ele olhava e fazia assim para mim, o rapaz. Ele é lá de Maringá. Daí foi logo, chamaram ele, fez assim, e foi para lá. Mas deu invertido. Aquele que foi para lá foi embora, o que ficou para cá passou lá, eu passei nele. Deu invertido, né? Aí depois que encontremos tudo, ele falou, rapaz, eu com o ginásio não passei, eu sei só com o terceiro ano passou. Falei, que manda é a pessoa ser sabida, rapaz. Falei para ele. Daí ele ficou brincando comigo depois. Aí fizemos outra vez o outro teste, era para preencher uma folha e letra de forma, senão batia da máquina. Agora, ruim para escrever letra de forma, já a gente pouca escola. Aí fiquei lá na praça, em Jacarezinho, tudo vendo como é que fazia com a folha. Daí chegou um rapaz, falou, eu já arrumei um jeito, mas eu também não sei fazer. Vamos ali no escritório que tem ali, né? Manda um homem preencher para nós, de letra de forma. Como em 4, paguemos pro cara, encheu, o cara encheu. Cheguei lá, apresentei uma folha, passemos. Isso na polícia? Na polícia. Depois chegou na entrevista, daí eu rodei, daí não passei. Fui até na entrevista. Fiz junto com o João Barbeiro, que é aposentado, Pitinho também. Naquele tempo o Ayrton do Vandiro, o João Luiz já estava na polícia lá. Já no exército eu fui em 57. E depois, debate 58. E lá no exército eu fui telefonista do exército. Castro. Aí daqui tinha o pai do Bonitinho, o Hélio, eu, o Hélio, e tinha lá, você não conheceu o Lázaro Lima, que é o pai do Dentinho, aquele Dentinho já é o pai dele, se conheceu. E tinha o irmão do Joaquimzão Paiva, o Zé Paiva, nós servimos juntos lá. Tinha o Zé Barcelar do Alecrim, que faleceu agora. Tinha o Jonas, que trabalha lá no Mané Sabino também, que serviu comigo, conheço bem ele. E depois chegou no teste de telefone, lá, vamos fazer um teste de telefone, daí convidei o Lazinho ali, vamos entrar lá. Mas nunca vi nem telefone. Falei, eu vi. Se eu vim lá do CID, né, morando lá no Vem Felipe, lá embaixo, no Jocalameu. Falei, vamos ver, ué. Chegamos lá e saíram da fila, não quiseram, eu fiz o teste. Passei no teste, fiquei telefonista, não precisei lidar com um burro assim, ele dava. Tirava lá dentro do quartel, telefonista. Usava o telefone, tinha hora falando para chamar a pessoa. Nós moramos lá no Jocalameu, de lá nós viemos morar aqui onde era da Maria Lima, ali onde é do Paulinho. Ali nós moramos tempo ali. E quando eu era guri também, nós moramos lá na barragem, Estado de São Paulo. Meu pai trabalhou na usina lá, e nós morávamos lá. Eu vim de lá, até eu vim ficar na escola aqui com a minha avó aqui. E eu não lembro quantos anos eu vim, eu sei que ele morou 4 anos lá. E depois deu a maleta, começou a matar os outros, nós viemos pro Barão. Aí ficamos no Barão ali. Depois do Barão, depois ele saiu lá, aí viemos pra cá.
viemos de volta para o Salto, que mora sempre aqui. Eu nasci no 22/10/1924, na Aparecida do Norte. Desde que eu me criei por gente, que veio um tamanho, já eu fui na Aparecida do Norte. O pai não segurava eu para ir. Se desse uma romaria, tivesse uma romaria, convidasse para ir, ele disse, não, você quer ir, vai, pegava e ia. Ele não segurava, não. Eu fui 7 vezes. Eu fui uma vez com meu irmão lá na Aparecida do Norte, em 48, né? 48, onde que morreu minha mãe. Mas fomos só nós dois, pegamos o carro aí no Sarto, fomos para Itararé, a carro de ferro, uma área de fumaça. Acho que até Sorocaba. Fazia variação, São Paulo, eu fizemos a variação em São Paulo, para chegar na Aparecida. E de lá para cá, a mesma coisa também. Daí fomos de caminhão. Você não conhecia o Zé Cateto, né? Zé Cateto, conheceu? Conheceu? Ele tinha um caminhão muito bom. E ele foi levar nós. Foi o Gênio Mariano que fez a romaria e convidou nós para ir. Nós fomos com ele. Fomos no dia. E o costume do povo era ir pousar na estrada. De caminhão tinha que pousar. De ônibus não, de ônibus sair cedo, chegava lá. Precisava pousar. De caminhão pousava. Mas o Zé Cateto foi no dia. Para levar, levava um carneirão de feijão e arroz, carne de porco, lombo, frango, levava comida boa. E lá pelas 10 horas, ou quem sabe mais um pouco, ele parou o caminhão numa sombra, na beira da estrada, todo mundo estendeu virado, todo mundo tinha levado. Todo mundo está levando o almoço. Ele veio de romeiro em romeiro, pegando um pedaço de frango de um pedaço de carne do outro, e é assim. Então a nona, todo lugar que o pai morava, ele fazia a casinha da nona perto. Lá na serra ele fez uma casinha perto. Hoje não tem mais nada, acho, faz tempo que eu não vou lá. Vó Catarina, a mãe da tua bisa. Era pertinho ali, do outro lado, né? Daí quando foi pro pai vir, ficou mais de idade, né? Ele queria descansar um pouco. Daí ele foi lá pra mãe. Onde que ele queria que comprasse um lugar para vir pra cidade, né? Aqui, ou em Joaquim Taura, ou em Siqueira. Daí tinha Venceslau também, para mãe escolher. Daí a mãe falou, ela queria vir aqui, porque aqui tinha as comadres dela. Chegava os domingos, ela ficava olhando lá para ver a hora que as comadres chegavam para almoçar com ela. Lá no sítio. Tinha 3 quartos. 3 quartos, a sala e a cozinha. Não, era junto ali, né? Daí lá fora de lado tinha um forno, que a mãe assava pão, fazia as coisas, né? E mais de lado tinha um mangueirão de porco. Não tem nada mais, né? Nossa, tinha fruta de tudo que você quisesse, tinha. Era mais saúde, sabe por quê? Você comia tudo que você plantava, né? Não tinha veneno, não tinha nada, né? Hoje você compra todas as coisas, sabe lá o que tem no meio? Tem que pôr adubo, tem que pôr as coisas, né, pra dar. Lá no pé de mamão, vai subir lá. Eu tinha que acho que uns 18 anos, nem isso não tinha. Sobe lá pra você comer mamão. Mamãe falava, vai lá, cai, eu não se via subir. Eu ia lá na pontinha. Ai, que bom que era, né? Não, mas tá bom também. Daí ele foi buscar um pedreiro lá em Siqueira para construir a casa deles. Fez aquela casona mais boa. Na frente tinha aquele terreirão, né? Se fosse, eu penso assim, se fosse mais filho homem, porque só tinha um, né? Só o Tonhão de homem. Que ficasse, né, lá, estivesse cuidando,
Eu acho que teria, né, mesma coisa. Não tinha estragado, né, tanto. Aquelas casas de Pedrinho, tudo ainda tem. Eu lembro que eu chegava de tarde, o pai falava, vamos lá no Pedrinho, pô, conversar. Ia, sentava lá, ficava batendo papo lá. Uma vez ia passando, um pouco à frente da casa de Pedrinho, tinha umas vacas no meio da estrada e os cavalos não queriam passar. Não queria de jeito nenhum. O pai empurrava e ele não passava. Mas o que que é? O pai falou assim, eu vou descer, pegar o veio, o que que é? Foi ver uma vaca, sabe, que estava deitada no meio. E ela foi comer dentro do jacá e enroscou o jacá na cabeça. Que estava assombrando. Estava assombrando os cavalos, não queria passar. Ai, meu Deus. Nona, velha, eita. O Claudecico falou pra mim que eu comprei aquela bisa, né, e ficava andando. Até o teu pai que falou pra mim, compra uma bisa, rapaz, você gosta de pescar. Eu falei, mas não sei andar, né? Ah, pois eu ando bem aí, rapaz. Eu falei, eu vou comprar. Daí eu comprei. Daí eu ia pescar lá, não tinha carteira, né? Daí o Claudecico falou, vai lá em Siqueira e tira a carteira. Eu falei, mas que jeito eu vou tirar, né? Ah, o dia do teste ali em cima, cheinho de gente, eu era o mais velho, porque 75 anos, tinha um homem que tinha 56. Peguei a moto e passei no primeiro, não teve moço, passei lá. A pessoa às vezes está de idade, ele não quer fazer as coisas. Ele acha que ele vai lá e já ele não passa, nem tem muitos que estudei aqui no Salto. A primeira escola que eu fui foi de Seu Davi, Rua do Paulinho. Eu fui na escola dele primeiro, depois dele eu passei na escola Dona Hilda do Alencar. Depois Dona Hilda, a Clotilde do Geninho Carvalho deu aula também. Quando fez o grupo ali, eu estudei quase que um ano só no grupo. Daí já o pai tirou eu. Eu estudava junto com o Zé Corvinho tirou o quarto ano, porque daí não saiu mais. Mas eu passei pro quarto ano, daí o pai já tirou eu da escola, porque tinha que trabalhar na roça, né? Inclusive, primeiro com o quarto ano eu podia ser professor, né? Eu estudei junto com a mulher do Orídio, a Cristina, ela era professora. Meu filho do Luiz Vaz estudou comigo. A mãe do Paulinho também era professora, mas ela tinha quarto ano. Ela foi professora. E eu entrava, fazia o quarto ano, pronto, já era professor. Podia dar aula. Porque de primeiro você tinha que entrar na classe A, né? Que agora não tem mais. Estudava na classe A, eu passava para a classe B, C. Depois que ia para o segundo ano. Você estudava 4 anos para depois ia para o segundo ano. Dia da prova, se passar de ano, vinha de esquerda, ali fazia prova dura, que ele passava, não passava, reprovava. Redação é a coisa mais dura, tem que fazer redação, né? Tem que ter a cabeça boa, pois eu lá na polícia eu fiz uma redação lá, não sei como é que eu fiz, né? Mas sim, era obrigado a fazer, né? Mas todo lugar é obrigado, né? E a redação conta bastante, conta. Porque lá no quartel ele era enfermeiro, o pai era bonitinho. Bonitinho sempre encontrava comigo, conversava, perguntava do pai. Ele era enfermeiro. Então nós ficava lá quando é a noite, bicho, chovendo, nós pegávamos um capotão que tinha do exército, aí tinha um sargento lá que tinha um barzinho. Então nós saíamos pro arame e passava lá, mas ele era sargento. Nós ia lá e comprava uma pinga lá, a pinga chamava boneca, tinha uma boneca dentro. Eu trazia e levava lá na enfermaria. E lá tinha uma armação de gesso, tipo, de um homem. Daí eu chegava lá e ponhava dentro daquele coisa de homem. E ele tinha permissão permanente, rapaz, saía na rua o que ia. Ele ia na casa dos tenentes, aplicar injeção na criança, ele era enganado. Foi bom lá. Da Revolução? Aí eu sei que eles vieram, os revoltosos vieram lá, os gaúchos vieram, fazendo dano.
roubando criação, roubando animais, roubando boi para comer. E cavalo eles pegavam aqui e você sortava lá para adiante, né? E a casa, se achasse a casa fechada, sem gente, aí eles pintavam o caneco. É quando não tinha gente, ele não precisava desfeitar eles, não. É para receber como recebe uma pessoa, uma amiga. Eles faziam na casa do pai, e chegaram, o pai estava aí, a mãe está aí, e o pai pediu: o que é que vocês desejam? Nós estamos com fome, nós desejamos um almoço. O pai mandou fazer o almoço. Aí tinha a sala, levou lá na sala, eles almoçaram. Tinha um vidro de molho, eles pegaram o vidro de molho. Falei: esse vidro de molho nós vamos levar, seu João. Pode levar, para não desgostar eles. Saíram, agradeceram e não fizeram nada de ruim.